Mesmo sentado, incline sua cabeça nesse momento. Deus, somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito. Estamos chegando ao final, Senhor, desse congresso. Sabemos e cremos que nada que vem do Senhor é em vão. Nada que vem do Senhor passa em branco, vazio, pois o Senhor é tudo e todas as coisas. O Senhor tem nos ensinado, temos aprendido, tem sido bênçãos. Obrigado, Senhor, porque nesses momentos houve comunhão, descontração, e o Senhor sempre esteve no controle de tudo, nós cremos nisso. Agradecemos, ó Pai, porque está sendo aqui o final, mas um começo de uma nova bênção, uma nova unção sobre as nossas vidas. Agradecemos, ó Pai, porque o momento do Senhor não para, as coisas não acabam. É no meio do caminho, no meio do caminhar, que o Senhor renova as nossas forças, o Senhor faz o sobrenatural agir e que tudo possa estar de acordo com o que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Bom, encerrar tá difícil, né? Porque depois a palavra do Vinícius. É do mundo, não é do mundo, ama o mundo, não ama o mundo, tem coisa para amar, tem coisa que não é para amar. E ainda vem com aquela didática do acocorate. Gente, eu nunca tinha imaginado um negócio daquele, né? Mistura isso com aquilo e tome se for capaz. Depois vem o Murilo com experiência. Gente, bota sal, tira sal, eu sou luz. Eu nunca tinha pensado que o sal e a luz tinham aí uma analogia tão grande. Bênção de Deus. O teatro marcou. Amém, gente? Foi uma bênção, né, o teatro. O teatro começou com a equipe de teatro e terminou com a pregação do pastor Marlos, né? Aí a questão de sermos peregrinos e caminharmos, de fazermos a vontade do Senhor. Mas tudo isso, nós precisamos entender que o Senhor nosso Deus vai sempre nos capacitar e dar aquilo que nós precisamos para chegar no nosso objetivo. Você crê nisso? Qual que é o nosso objetivo então? Amém. Quem falou? Mais um ponto para você, marcadinho. É céu. Ai, céu, pastor. Vai ser aquilo que o pastor Marlos falou, né? Comer flores, soltar pum cheiroso. É céu. Mas entenda como eternidade. Amém? Deus tem para nós a eternidade. E aquilo que foi falado, foi explicado, foi colocado aqui desde o início, nós temos que focar na eternidade. O nosso período agora não é nada em vista do que nós temos pela frente na eternidade. E eu quero que vocês entendam e lembrem uma coisa. Nós estamos aí, ó, bem às portas da vinda de Jesus. Ah, pastor, minha avó falava isso, sei quem falava isso. A igreja faz 2000 anos que está falando isso. E, não creio, tudo bem, isso aí é só teoria religiosa. Não, não é. Não é, porque se nós pegarmos a palavra do Senhor, dentro da cronologia bíblica, eu não quero entrar hoje nesse momento, fazer comparação entre a cronologia bíblica e uma cronologia real do que tem na ciência. E nós vemos que a palavra de Deus está muito além da ciência e completa e justifica aquilo que os homens muitas vezes não justificam. Mas se você pegar a cronologia bíblica, tá? De Adão e Eva até Abraão, quando Deus fez uma aliança com o homem, na cronologia bíblica passaram 2000 anos. Na cronologia bíblica. Aí de Abraão, que fez aliança com Deus, até o nascimento de Jesus, passaram mais 2000 anos. Amém, igreja? Igreja não, né? Amém, jovens? Eu me sinto até melhor. Passaram mais 2000 anos. E todo mundo é bom de matemática aqui? 2 mais 2 dá quanto? 4. Então passaram-se 4000 anos. E depois da morte de Jesus, da sua vitória na cruz, nós temos mais 2000 anos para a sua segunda vinda. Amém, gente? O pastor furou essa conta. Porque olha, nós já ficamos naquela passagem do ano de 1999 para 2000, e o calendário
Inca e Maia e não sei o que, o mundo vai acabar. Vocês lembram disso? O mundo vai acabar, o calendário, chegou no fim. Porque tinha gente fazendo compra a prazo, só para não ter que pagar a conta, porque vai acabar ali, no dia, é o fim de tudo. Não acabou. Eu quero dizer para vocês, na carta de 1 Pedro, assim como está no Salmo 90, assim como Deus tem falado conosco, 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia para o Senhor é como 1000 anos. No livro de Gênesis nós vemos que Deus nos ensina e fala que Deus deu ao homem 6 dias, o 7º é do Senhor. Então nós estamos aí à beira, não sabemos exato, porque o dia, o momento exato está somente com o Pai, Ele não revela a ninguém. Mas se nós sabemos que a primeira fase, que nós chamamos assim, de um período de apostasia do homem, que foi da criação, do seu pecado, até a aliança com Abraão, passaram 2000 anos, que para Deus é 2. Amém, gente? Vocês estão acordados? 2 dias. Aí vem um período de Israel, o período da lei, o período em que Deus faz aliança, que vem de Abraão até a morte de Jesus, a promessa do Messias. Passaram 2000 anos. E 2000 anos para o Senhor é como 2 dias. Então, nós estamos nos últimos 2000 anos. Jesus morreu com 33 anos, não sabemos ao certo, até nós vamos estar falando, porque o calendário aí tem algumas diferenças. Mas, meus filhos, está aí, à beira do término dos 2000 anos. E vocês fazem parte dessa geração. Amém? Da geração que vai lançar as últimas redes. Você crê nisso? Eu quero que vocês saiam daqui, nessa manhã, depois de todo esse seminário, saiam daqui tomando posse. Porque 2000 anos, com mais 2000 anos, com mais 2000 anos, dá quanto? E o 7º é do Senhor. O 7º dia é do Senhor. Depois virá o milênio, que são 1000 anos, o dia do Senhor, em que Ele reinará e mostrará a todos quem tem o poder, quem domina, quem sabe e quem conhece. Então o tema do retiro, nós estamos peregrinando. Eu quero que vocês abram o olho e entendam o seguinte princípio de Deus. Assim como na época de Israel, nos últimos dias antes de Jesus vir, estava acontecendo o que está acontecendo hoje. Balela, não vem nada. Eu estou vendo esses profetas falarem há mais de 2000 anos que vem o Messias para sentar no trono de Davi com cetro de ferro e reinar e nos livrar de toda a dominação do inimigo. Que esquece. De repente, nasceu, veio. E aqueles a quem foi dito, falado, explicado, não o reconheceram. Os que eram meus não me reconheceram, diz a palavra. Então, abra os olhos, porque Ele falou, e Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para não cumprir com as suas palavras. Ele virá, na bênção. Eu pretendo estar aqui vivo, para a sua segunda vinda. Mas se não tiver, estarei aguardando vocês na glória. Amém? E eu quero dizer que vocês têm nas mãos as redes para serem lançadas para a última colheita. A chuva serôdia já foi lançada. A chuva temporã já está aqui conosco. Porque havia em Israel a chuva serôdia, a chuva temporã. A chuva serôdia, as primeiras chuvas em que rega a terra para que a semente germine. E a chuva temporã é as últimas chuvas que traz um grão verdadeiro, vivo, bom. E a chuva temporã também já está vindo, que é o Espírito Santo na igreja, no meio da igreja do Senhor. Aí virá a grande e última colheita, que vocês farão parte. E eu quero dizer que vocês vão sair daqui, em nome de Jesus, transformados, libertos e abençoados. Amém? E não tenham medo, não tenham receio de falar, declarar e lançar as redes para que tragam. Porque o Senhor está ansioso por muitas vidas. E o inimigo, ao contrário, quer tirar, para que vá com ele para a condenação. E quando nós falamos de condenação, eu quero dizer o seguinte: todos os caminhos levam a Deus. Todos, pastor, todos. Às vezes a gente ouve isso,
Esse ditado foi criado em Roma, porque na Roma antiga, no Império Romano, todas as estradas que eles fizeram levavam a Roma, saía de Roma, Marco Zero, Roma. E eu quero dizer para vocês, todos os caminhos levam a Deus. Todos. Ah, mas eu aprendi o contrário, não é todos. Não, são todos os caminhos levam a Deus. O budismo leva a Deus, o catolicismo leva a Deus, o espiritismo leva a Deus, a maconha leva a Deus, o crack leva a Deus, a bebida, encher a cara, entortar o caneco, leva a Deus. Todos levam a Deus, porque todos serão apresentados diante do trono. Então até aí esse ditado está certo. Mas apenas um caminho faz com que entre na presença de Deus. Amém, gente? Qual é o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Então tome muito cuidado com esse ponto. Porque nós somos peregrinos, estamos aqui peregrinando, vocês fazem parte desse caminhar e desse peregrinar. E nós temos que tomar muito cuidado, porque nesse caminhar aí, sempre aparecem alguns atalhos. Corta caminho por aqui que é mais fácil. Vai por aqui que é muito legal. Entre nesse caminho que você vai fazer uma viagem. Aqui você vai, cuidado. Porque todos vão levar a Deus, todos levam. Uma vez me ensinaram e eu entendi errado. Não são todos, é só Jesus. Jesus faz com que você entre. Esse caminho faz com que você entre na presença do Senhor. Mas todos, a palavra diz e é verdade, sem exceção, seremos apresentados diante do grande trono de Deus. Então nós temos que tomar cuidado com isso. E para que a gente possa entender e não deixar o inimigo roubar, ou nos enganar, nos ludibriar, como foi falado aqui desde o começo, temos que ser sal, nós temos que tomar cuidado. Existem aquelas coisas boas, que como ele colocou, toma ali um refrigerante, aquilo que não é bom, isso é aqui. Tenha o sal, e a minha função de sal, ser luz, instrumento nas mãos do Senhor. O caminho, como o pastor Marlos colocou, tudo que nós temos por esse caminho. Mas eu quero que agora, para finalizarmos, venhamos a entender que Ele quer nos capacitar. Abra comigo a palavra do Senhor, a Bíblia aí, no livro de Romanos. Livro de Romanos, capítulo 8. Capítulo 8 de Romanos, versículo 28 a 30. Vamos ler aqui. Acharam aí? Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quem é chamado aí? Levanta a mão. Deus tem um propósito para a sua vida, meu irmão, amém? E pode ter certeza que o propósito não é ficar só sentadão e tal, não, tem propósitos. Eu quero declarar que ministérios serão levantados aqui. Às vezes coisas que você nem imagina, mas Deus tem um propósito e vai te usar. Em nome de Jesus. Versículo 29. Pois os que dantes conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Fala assim, eu sou a imagem de Deus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Vimos com o Vinícius que Deus criou todas as coisas. Tudo que existe, tudo que há aqui no mundão, foi Deus que criou. E ainda mais, Ele é tão bom que Ele continuou a criar outras coisas usando a capacidade daquele que tem a sua imagem. Tudo que nós temos hoje, né? Hoje nós podemos nos comunicar de uma maneira que nunca se imaginava algum tempo atrás. Você está em qualquer lugar aí com o celular, você conversa com um, conversa com o outro, manda imagem, isso, aquilo e tal. E continua sendo a criação de Deus. Continua Deus movendo e tantas outras coisas. E terminando aqui no versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. Aos que justificou, a esse também glorificou. Amém? Então nós somos a imagem de Deus, somos glorificados conforme aquilo que Deus tem para nós. E esse predestinou aqui, só fazendo
uma interpretação, para não cair num erro doutrinário que existe aí. Tem uns que são predestinados à salvação, outros são predestinados à condenação. Não, Deus dá livre-arbítrio para todos. Esse predestinou aí, quer dizer, Deus já deixou escrito que quer todos a sua imagem e semelhança e cheguem à sua glória. Amém? A presença dele. E por isso ele nos capacita. Bom, eu quero pegar agora a questão da imagem. Somos a imagem de Deus. Eu olhei aqui no dicionário, imagem. Representação de uma pessoa ou coisas por pintura, escultura, desenho, etc. Então uma imagem não é a coisa em si, mas uma representação daquilo que existe. E Deus existe e é real. Amém, meus irmãos? E nós somos a sua imagem. Imagem. E eu quero que vocês entendam isso, porque nós precisamos sair daqui hoje tomando posse desta palavra de Deus para as nossas vidas. Nós somos imagem de Deus. Fomos feitos à semelhança de Deus. Da maneira como você é, Deus te ama do jeito que você é, porque você é a imagem de Deus, num todo e em todas as coisas. E Ele nos capacita para vencer, para agir. Você crê? A capacitação vem do Senhor. Bom, imagem. Quando nós falamos imagem, nós estamos representando algo real. Porque Deus é real. Amém? Deus é real. Então quando nós não fazemos imagem daquilo que não é real. Pastor, faz sim. Porque tem certas religiões aí que faz uma imagem de escultura, né? Mas fazem do que é real também. Porque aquilo que eles fazem para adoração, estão fazendo imagem do que é real, que é Lúcifer e seus demônios. Amém? Agora o nosso Deus é real. E nós somos imagem do Senhor. E quando não é imagem, é imaginário. O inverso de imagem é imaginário. E Deus não quer que nós venhamos a viver no imaginário. Viver só no sonho. Viver somente na ilusão. E nós temos que entender que Deus é vivo, Deus é real. Ele é vivo, real, e sendo vivo, real, nos fez a sua imagem e semelhança. Eu vou fazer uma analogia aqui para a gente poder entender com a matemática. Eu sei que vocês amam matemática, gostam de matemática, né? Em homenagem às minhas filhas que também amam matemática. Tá certo? Já ouviram falar de Pitágoras? Pitágoras foi um grande matemático. Ele foi um grande matemático, criou aí muitas fórmulas que para nós é excelente. Mas para ele não existia o número zero. Até o século XIX não existia o número zero, gente. Vocês têm noção disso? O século XIX está aí, não faz muito tempo, né? Tem uns aí que estavam vivos até pouco tempo. Acho que o Ederaldo, pela cor do cabelo, estava vivo no século XIX. Até o século XIX não tinha o número zero. E de repente, lá na Itália, os mercadores começaram a falar: mas espera lá, eu comprei 10, vendi 10, deu zero. Ué, mas então existe algo aqui que para muitos não existia, mas existe, que é o número zero. É por isso que o relógio analógico não tem a hora zero. Não tem 0 hora. Vai de 1 ao 12, 2 voltas, 24. Não existia no século XIX a hora zero. Existe a 24 horas. Da 24 horas vai para 1 hora. É por isso que não existe o ano zero. Inclusive em arqueologia, quando você vai fazer estudo arqueológico, você tem que lembrar que você tem que somar mais 1. Porque não existe o ano zero. Não existiu o Réveillon de menos 2000, e de repente eles já pularam para o ano 1. Ninguém entrou no ano zero.
Ano zero. Não existia o ano zero. Porque no calendário gregoriano, quando foi feito, não existia o número zero. Não existia o número zero. Olha só, a humanidade viveu todo esse tempo sem o número zero. Não podia colocar as coisas em ordens, porque você não podia fazer os números ordinários, porque você não podia colocar sequência de números sem o zero. Porque tudo começa com o... Começa com zero. Começa com zero. Você já conseguiu imaginar que a física newtoniana, que vocês amam, não pôde existir sem o número zero? Porque as equações não podiam fazer sem o número zero. Por quê? Porque não existia número fracionário. Porque se você pegar 1 dividido por 2, é 0,5. E como que não tem zero? Como é que eu pôr 0,5? Então não existia número fracionário, não existia o número ordinário, não existia plano cartesiano que vocês amam. Vocês sabem o plano cartesiano? XY, em que você faz a equação, né? Quem lembra? X é igual, Y é igual, x ao quadrado mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Ninguém podia fazer isso, gente, porque não tinha plano cartesiano. Porque sem o plano cartesiano, seu zero não tem plano cartesiano, porque tudo parte do zero. Não existia o que nós chamamos hoje de números racionais, que vocês amam também. Conjunto dos números racionais, aquele R com duas perninhas. Porque os números racionais, eles foram entender que tem negativo e tem positivo. Mas só foram entender que tem negativo e positivo porque conseguiram entender que tem o número zero. E Pitágoras brigou com o povo, porque Pitágoras fazia suas contas com bolinhas. E louvado seja Deus pela vida de Pitágoras, porque se não fosse ele, nós nunca ia saber que b ao quadrado é igual a 4ac. Nós não ia entender que a hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos, gente. Que maravilha! Mas mesmo assim, ele relutou muito, porque não existia o número zero. E eu quero dizer o seguinte: aquilo que para os homens é nada, é o Deus a quem nós servimos. Aquilo que para o mundo é nada, é que fez uma grande mudança na humanidade. Fez uma mudança tal que ele fez um marco na história da humanidade, antes dele e depois dele. Instituiu o zero, o absoluto. Quando nós estudamos física, estudamos matemática, o zero é o absoluto. Zero à esquerda não tem valor nenhum. Amém? Os da turma da esquerda, com todo respeito, não tem valor nenhum. Zero à direita faz toda a diferença. Porque se você colocar um zero antes do 1, ele continua sendo 1. Se você colocar um zero depois do 1, 10. E se colocar 2? 3. E um zilhão de zero? É 1 zilhão de 1. Vocês estão vendo como faz a diferença? É por isso que Paulo, quando chegou em Atenas, discutindo com os grandes filósofos, os epicureus e etc., que tinham aquelas filosofias, de repente no meio do aerópago, ele olhou lá, tinha Deus de todo lado, e de repente tinha lá um reservado para o Deus desconhecido. E ele falou: esse aqui, que vocês não conhecem, é que eu vou falar para vocês. Era o zero deles. Amém, meus irmãos? Era o zero. Então aquilo que é zero para o mundo é o essencial, é o todo para nós. Você crê nisso? Então, meu irmão, toma posse, porque o mundo coloca que Deus é zero. E você pode falar: é zero sim. É zero porque faz toda a diferença em toda a história da humanidade. Amém? Porque na matemática o zero é o absoluto, é o todo. O zero faz toda a diferença. O zero mudou toda a história da humanidade. O zero modificou todas as coisas. Se não fosse o zero, vocês não teriam computador, não teriam esse celular que vocês estão usando. Não, hoje esses dias não estão usando. Que estão apaixonados, que estão desesperados para usar. Por quê? Porque o computador ele funciona com um sistema binário. E o que é o sistema binário?
1 e 0. Se não fosse o 1 e o 0, você não teria computador, meu irmão. Você não estaria usando o seu computador, o seu celular e todas essas coisas hoje que a gente usa. A sua televisão, aquela televisão lá que é uma televisão digital, câmera fotográfica digital, tudo que você fala digital aí, é porque usa os 2 dígitos, o 1 e o 0. E é nesse ponto que eu quero chegar hoje. Aquilo que é desprezível para o mundo faz toda a diferença, é o absoluto. Amém, meus irmãos? O 0 fez toda a diferença. E até o século XIX não tinha noção do 0, não existia 0. E é por isso que tinha muita dificuldade de fazer e encerrar o conhecimento da matemática, que aplica em todas as coisas. Agora eu vou um pouquinho mais além. Quando nós falamos de números, eu quero dizer para você, Deus é multiplicador na sua vida. Você crê nisso? Deus é multiplicador na sua vida, na minha vida. E agora vem um outro princípio da matemática que eu quero que você tome posse. Se ele é multiplicador, vocês lembram do multiplicador? O multiplicador é aquele que é o xizinho, que é o sinal de vezes. Fala assim, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Na bênção? Você crê nisso? E o nosso Deus é o nosso multiplicador, Ele é a nossa imagem, nós somos imagem e semelhança, nós somos imagem e semelhança dEle. E Ele veio para multiplicar. E eu quero dizer o seguinte, se você pega 2 números positivos e multiplica, dá o quê? Dá o quê? Vocês vão passar um vestibular. E quem já passou está garantido aí a pós-graduação e PhD e tudo. Quando você multiplica 2 números positivos, porque o seu lado positivo, aquilo que você tem, que foi Deus que te deu, no seu caráter, na sua maneira de ser, os seus dons, aquilo que é natural seu, é positivo, é aquilo que é bênção. E Deus fala, você é bênção, eu também sou bênção. E quando nós multiplicamos, vai dar bênção. Amém? E Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele é multiplicador na nossa vida. Então aquilo que é negativo na nossa vida, alguém tem alguma coisa negativa aí? Só eu. Ninguém tem assim aquelas coisinhas meio atrapalhadas? Vocês são perfeitos, gente? Então vocês vão ser arrebatados. Nós temos coisas negativas sim, porque o nosso caráter, o nosso ser, nossa maneira de ser também é negativa, amém? Tem muita coisa negativa. E Deus não é negativo, porque Deus não tem nada de imperfeito, mas Ele se fez imperfeito e negativo para ser o nosso multiplicador. Porque quando você pega um negativo e multiplica por um negativo, dá? Com Deus sempre dá positivo. Amém? A hora que Ele olha para mim, para você, e pega aquelas coisas negativas, Ele fala assim, eu fiz negativo, para multiplicar com você, para dar. Regrinha da matemática. Mais com mais dá, menos com menos dá. Vamos que nem professor de cursinho. Vamos junto comigo. Mais com mais dá. Está muito fraco. Mais com mais dá. Menos com menos dá. Mais com mais dá. Menos com menos dá. Mais com menos dá. Sei que vocês vão falar mais. Vocês estão espertos. O nosso Deus é multiplicador. Saúde. Mais com mais dá mais, menos com menos dá mais. E esse é o fator predominante na nossa vida que eu quero que vocês entendam. Deixa Deus agir, meu irmão. As tuas coisas boas, as tuas coisas positivas, os dons naturais que você tem, aquilo que Deus te capacitou, meu irmão, Ele vai junto com você e fala assim, vamos junto, porque vai ficar mais positivo ainda. Agora aquilo que é negativo, Ele se faz negativo em seu lugar, para que fique positivo. A bênção. Então eu quero que vocês entendam esse princípio, porque quem é de Deus nunca pode dar menos. Amém? Porque se Ele é um fator multiplicativo, não tem como. E aqui entra uma outra coisa que vocês amam de paixão, que é um outro conjunto de números na matemática. Um i com 2 perninhas. Números imaginários. Números imaginários. Pastor, mas hoje você está pulando corguinho de ré. Eu estou ajudando vocês aí, né?
Estou dando uma colaboração. Números imaginários. Porque de repente, um grande filósofo chamado Descartes, e descarta ele, pastor, larga ele fora. Ele pegou e quis tirar a raiz quadrada de um número negativo. Vocês lembram da raiz quadrada? Ih, pastor, isso é quadrado, você tira fora. Raiz quadrada de número negativo. Qual que é a raiz quadrada de -1? Só Deus sabe. Porque é imaginário. Aí esse Descartes pegou e chamou isso de I. Isso é imaginário. E eu quero dizer o seguinte: se você vive no negativo, você torna-se imaginário. Quer viver na ilusão. O nosso Deus é Deus real. Amém, meus irmãos? O nosso Deus é real, meu filho. Sempre vai dar mais. Porque o inverso da multiplicação de dois números iguais é a raiz quadrada. Eu sei que vocês sabem disso. Então, ele está falando o seguinte para vocês: olha, não ande na ilusão. Maconha é ilusão, cocaína é ilusão, bebida é ilusão, sexo fora dos padrões de Deus é ilusão. Tudo é ilusão, porque você não consegue retroceder e voltar no real. Porque não existe real, porque é imaginário. E vocês querem viver no imaginário. E Deus está falando: eu tenho coisas reais para vocês. Número imaginário, que é o número I. Já pensou? E existe na imaginação. Porque não tem como. Qual o número que multiplicado por ele mesmo vai dar negativo? Não existe. Ah, mas pode ser. Então é imaginário. E tem muita gente querendo andar na ilusão. Cutuca o seu irmão, está no celular, assim: caia na real, meu filho. Cutuca assim, ó. Isso, simultaneamente. Aê, fala: caia na real, meu filho. Caia na real. Nós temos uma imagem e semelhança nossa que sempre vai dar positivo. Amém, meus irmãos? Negativo, o inverso é imaginário. Nós temos um que é a nossa imagem e semelhança. Então volto a repetir aqui: se eu tenho coisas boas, Jesus vem e multiplica na sua vida coisas boas. Se eu tenho coisas ruins, Ele fala: eu faço ruim junto com você lá naquela cruz, para que fique positivo. Amém? Então vamos tirar o imaginário da cabeça. E muitas vezes vocês jovens, e adulto também, quer viver na ilusão, quer viver no imaginário. Bota o pé no chão, meu filho, vai para o real. Porque Deus tem coisas maravilhosas para a sua vida. A ilusão, o imaginário, não chega a lugar nenhum. René Descartes discutiu com grandes filósofos e colocaram lá imaginário. E não conseguiram chegar a coisa alguma. Assim como o zero eles discutiram e adotaram, que é aquilo que tem de maior valor. De repente caíram também numa coisa que fica só. Qual que é a raiz quadrada de -1? Imagina aí qualquer coisa. Sapo, tá, sapo, pronto. Ah, imagina outra coisa, fala aí alguma coisa. Banana, o que você falou? Girino? Ah, girino, tá, o fio do sapo. Tá, valeu, é isso aí. É imaginário, gente. Ai, fala aí, o que é você? Raiz quadrada de -1. Hã? É, também é. Raiz quadrada de -1. Você vai passar no vestibular, raiz quadrada de -1. Em vez de colocar I, você põe. Como é que é aquelas carinhas que põe lá no celular? Não? Como é que chama aquelas? É, esse bicho aí. Aí você põe lá fazendo assim com a mãozinha. É imaginário pode ser qualquer coisa. Mas o nosso Deus não é imaginário, o nosso Deus é real. Amém, meus irmãos? E quer que vocês continuem no real. E o real é bom. Fala assim comigo: o real é bom. O pastor está falando isso porque você não conhece nem dólar e nem euro. Mas esse real que eu estou falando é bom. O real é bom. Saia do imaginário. Pode ver que todas essas coisas que destroem e acabam com o homem, com o ser humano, é aquelas coisas que de repente, puf, enche a cara, entorta o caneco.
bebe todas, mistura tudo quanto é coisa, faz aquele coquetel molotov e vira a goela abaixo e fica doidão. No outro dia, acabado, dor de cabeça, vomitando, passando mal. E vai aquele, sem falar se às vezes dá um coma alcoólico, porque ficou no imaginário, gente. O real é que tem o real valor. Amém? Agora só para completar, eu sei que vocês amam. Nós já fomos no números naturais, amém? Números reais, amém? Números naturais são os positivos, números reais, positivos e negativos. Nós fomos nos números imaginários, que é o I. Faltou um, qual que é? Vamos, gente, vamos, me ajuda. Vocês lembram? Quem falou? Alguém falou? Complexo. Mais um ponto. Número complexo, aquele C com mais um risquinho. Número complexo, pronto, para fechar com chave de ouro. Amém? O que é número complexo, pastor? Esse é o pior de todos. O número complexo, meu filho, é o número da mistura do real com o imaginário. Esse é chamado de número complexo. Você não vai comprar uma pizza e o entregador de pizza chega lá, quanto que foi? Ah, foi R$18 mais 9i. Alguém já comprou uma pizza desse jeito? Vocês nunca foram no McDonald's? Pediram lá um Big Mac? Quanto que foi? Quanto que custa um Big Mac? Ah, vocês não sabem, né? Tá, eu vou num que vocês sabem, né? Qual que é que vocês sabem? Burger King. Você vai comprar um sanduíche, vai comprar alguma coisa, de repente o camarada vem falando para você, quanto que foi aí? Eu quero pagar. Aí fala, foi R$9 e 2i. Existe isso? Esse é o complexo. E eu quero dizer o seguinte, bota aí na sua cabeça, meu irmão. Tem uns achando que é complexo, e fica complexo mesmo. Porque o complexo é quando você não consegue trazer para o racional. Porque você mistura números reais com números imaginários. E esses complexos, gente, são aqueles que botam o pé de um lado e o pé do outro. São aqueles que querem estar com o mundo imaginário e querem estar no real de Deus. E acaba sendo complexo. Aí vem com aquelas 1000 teorias e fica procurando justificativa para tudo. Fica ali correndo atrás de coisas, para justificar, para poder estar aqui e ali. Está no imaginário e está no real. Esses são os famosos números complexos. E eu quero declarar que eu não estou diante de números complexos. Amém? Dá uma cutucadinha no irmão, só devagar, porque tem gente que quer abusar. Dá uma cutucadinha assim. Fala assim, se é real. Amém? Deixa eu ver a reação aqui. Dá mais uma cutucadinha aí. É real, graças a Deus é real. Porque se houvesse números complexos aqui, você cutucava, vai lá, vamos discutir esse assunto. O complexo, gente, é uma mistura do imaginário com o real. Os números complexos. Se você der uma cutucadinha num que é complexo, fala, não, para lá, vou para lá, parou, vamos discutir isso aí. Segundo aquilo que falou, e fala o nome de um filósofo, ou diz não sei quem, e fala segundo não sei quem, e isso e aquilo, e entra tanta complexidade, e esquece que o nosso Deus é simples, e na sua simplicidade faz as coisas virarem reais. Amém? Repete comigo, eu sou a imagem de Deus. Amém, meu irmão? E como imagem é sempre, repete aquilo que está aqui. E as minhas coisas positivas, ele se faz positivo junto comigo, para que torne e continue sendo positivo. E as coisas negativas, ele se fez negativo, para que tornasse positivo. É por isso, Romanos agora, de novo, capítulo 1, só para a gente finalizar. Comecinho da carta de Romanos, lá no capítulo 1, deixa eu achar aqui, versículo 22. Romanos 1, 22.
Quem lê para mim 1:22? Vamos fazer um negócio mais participativo, vocês acordarem. Olha, dizendo-se, inculcando-se por sábio, tornam-se loucos. Paulo falando, tá certo? Paulo está falando aqui da depravação da humanidade, tá? Essa parte aqui está falando da depravação da humanidade. Versículo 23. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como diabos, quadrúpedes e répteis. Mudaram a glória de Deus, a imagem do homem, inverteram as coisas, e isso é número imaginário, gente. Ele está falando aqui, trocando em miúdo, é número imaginário. Pegaram e inverteram, pegaram a glória de Deus, fizeram o contrário, pegaram a imagem do homem e transformaram na imagem de Deus. E é o inverso, nós somos a imagem de Deus. Vocês entenderam isso? Fala assim, eu sou a imagem de Deus. Amém? Então esse fator multiplicador na sua vida existe, é real. Amém, meus irmãos? Não queiram inverter as coisas, o que o mundo está fazendo é isso. Pegando as coisas que existem, o que Deus criou e transformando nele. Não, Ele é que fez todas as coisas. E nós somos a sua imagem. Não que o homem vai fazer Deus a sua imagem. Nós somos reais. Amém? Fala comigo, eu não sou imaginário. Ninguém aqui é imaginário. E eu quero declarar que todas as coisas na sua vida serão reais. Você tem alvo na sua vida aí, meu irmão? Alguém pretende ser alguma coisa, tornar-se, sei lá o que, uma profissão, um relacionamento? Você tem isso na sua mente, no seu coração? Amém? Deus faz isso virar realidade. O resto é imaginário. O resto é só imaginação. Todos os outros caminhos que você for atrás, meu irmão, é imaginação. Vai, virar o i. Não é nada. E outro detalhe, não entre nos números complexos. Não entre nesse conjunto. Porque quer misturar números reais com números imaginários. Aí torna-se complexo demais. E ficam naquelas discussões em todas as coisas que não vai levar a lugar nenhum. Igual mesmo dentro da igreja, mesmo dentro da teologia. Sabe aqueles que ficam discutindo sexo de anjo? Quantas asas tem um arcanjo? Ou isso, aquilo, coisas que não vão levar em lugar nenhum, porque pega o imaginário e quer juntar com o real. Real é real, imaginário está na cabeça dos homens. E na cabeça de Deus, tudo é real. Amém? Você quer esse fator multiplicativo na sua vida? Fica em pé, em nome de Jesus. Porque isso vai te capacitar a vencer. Vai te capacitar a tornar-se cada vez mais aquele que Deus tem. Estamos peregrinando, estamos caminhando. E o nosso foco principal é a eternidade. Amém, meu irmão? Fala assim, o meu Deus é real. Você crê? O nosso Deus é real. E Ele vai fazer as coisas reais na sua vida. Tudo que realiza na sua vida. Tudo que realiza na sua vida. E efetiva. É porque Deus está na causa. Senão você vai viver na ilusão. Viver achando que. Viver na imaginação. Vocês já viram que tem gente que vive nisso? Vocês já tiveram algum amigo, alguma coisa assim, que vive na ilusão? E a ilusão torna-se tão grande que ele conversa com você, falando de coisas que você até ri, mas não é possível. Mas para ele, aquilo está sendo verdade. É imaginário. O nosso Deus é real. Incline sua cabeça, porque eu quero orar com você agora nesse momento. Senhor Deus e Pai, eu quero declarar, Senhor, que todos esses jovens que estão aqui, que vieram, participaram, cansaram, mas também se alegraram na Tua presença nesses dias. Não venham sair daqui nessa manhã, nesse final de tarde e esse dia todo, de uma maneira igual ao que entraram.
pois o Senhor faz a diferença. E eu quero declarar que essa diferença vem agir na vida de cada um desses jovens aqui. Eu quero declarar, Senhor, que são a geração da última colheita. Eu quero declarar, Senhor, que essa é a geração que irá lançar as últimas redes para trazer grandes peixes ao Senhor. Aquilo que o Senhor tem, capacita-os, traz, Senhor. Deus, eu estou diante de jovens que têm os seus potenciais, têm os seus números positivos. São jovens, ó Pai, que têm coisas boas demais, pois essa geração tem sido abençoada de todas as maneiras, com conhecimentos, e eu quero declarar que todos esses conhecimentos venham ser usados para a glória do Senhor, que não venha a ser transformado em coisas corruptíveis, mas sejam coisas incorruptíveis. Eu quero declarar, Senhor, que estou diante de homens e mulheres de Deus, que estarão sempre agindo com poder e autoridade, e o sobrenatural de Deus venha fazer. Eu quero declarar, Senhor, que estou diante de um povo de Deus, em que as coisas negativas, aquilo que há de negativo, de ruim, será multiplicado pelo Deus que se fez maldição em nosso lugar, para que tudo isso se torne em coisas positivas e coisas boas. Deus, essa palavra está sobre cada um desses jovens, essa palavra está sobre cada uma dessas vidas, curadas, libertas, transformadas pelo poder do Senhor. Não vamos andar na imaginação, mas vamos zelar para estar sempre no real de Deus. Deus, eu quero declarar que estou diante de jovens em que saberão separar aquilo que é complexo daquilo que é simples de Deus, aquilo que é natural de Deus. Nós pertencemos ao conjunto de números naturais, não de números complexos, Senhor. Tira, Senhor, o imaginário da nossa vida e que possamos caminhar no natural de Deus. O natural de Deus traz sempre bênção, porque foi criado à sua imagem e semelhança. Tudo que existe, tudo que há, está no Senhor, centrado no Senhor, no absoluto, no zero absoluto, que faz toda a diferença em toda a humanidade. Continua a mover, a agir e fazer nessas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Na bênção.